Graças pais amados, estamos aqui hoje, dia 27 de dezembro de 2020. Este é o último domingo do ano de 2020. E que ano foi este, né? Um ano tão difícil, marcado por tanta ansiedade, preocupações, por tanta dor, por tanta tristeza. E aqui estamos, concluindo esse ano, terminando esse ano de 2020. E nessa ocasião, nesse último domingo, nós não estamos juntos no templo, mas eu gostaria de compartilhar com você uma passagem da Palavra de Deus que ao longo dos séculos tem inspirado a esperança no coração de muitas pessoas. E essa passagem se encontra lá no livro do profeta Abacuque, no capítulo 3, o verso 17 e verso 18, que nos diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Nas últimas semanas temos aqui refletido, a partir da revista Palavra e Vida, sobre o tema Vencendo as Adversidades. E hoje, nesse domingo, eu quero compartilhar com você também um tema que está presente também nessa revista, que é Abacuque, quando a adversidade são tempos difíceis. Certamente, passamos por esses últimos meses do ano de 2020, tempos muito difíceis, tempos de aflição, tempos de angústia. E esse texto que lemos, ele nos ajuda a perceber e a entender que é possível, mesmo em tempos difíceis, nós superarmos as adversidades advindas destes tempos. Eu gosto muito do livro do profeta Abacuque. Abacuque foi um profeta importante. Ele viveu durante a invasão babilônica a Jerusalém. Então, quando ali, no século VI a.C., o Império Babilônico invadiu Jerusalém, Abacuque vivenciou tudo aquilo e ele pôde experimentar dias difíceis. Ele viu muita morte acontecendo, aquele império trazendo destruição ao seu povo, muitos dos seus compatriotas sendo levados cativos para a Babilônia. E Abacuque, então, ele vai vivenciar tudo aquilo, toda aquela aflição, todo aquele tempo difícil. Mas ele, ao longo da sua existência, ao longo da sua vida, e quando ele contempla tudo aquilo que ele passou de dificuldades, no livro dele, que temos aqui 3 capítulos, ele consegue compreender que mesmo diante do sofrimento, por maior que ele seja, os filhos de Deus precisam permanecer firmes, confiando no amparo do Senhor. E é um texto também muito conhecido, em Abacuque 2,4, que ele diz exatamente isso, Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. E Abacuque, então, ele, nesse livro, ele procura mostrar, não apenas para os seus leitores imediatos, mas para nós hoje também, que mesmo em meio a tempos difíceis, nós devemos continuar firmes, confiando no Senhor, porque o justo vive não pelas circunstâncias da vida, mas vive pela fé em seu Deus. E é interessante que, quando nós passamos por adversidades, é que nós conhecemos verdadeiramente nosso caráter. O caráter, a adversidade revela o nosso caráter, revela de fato aqueles que confiam no Senhor. Tempos difíceis revelam as pessoas de verdade. A hipocrisia cai por terra, e aqueles então que confiam no Senhor seguem firmes, mesmo em meio a todas as dificuldades, a todas as adversidades que possam passar. E nesse texto que lemos, Abacuque 3, 17 e 18, nós vemos então o profeta dizendo isso: olha, ainda que
O verso 17 começa com essa expressão, ainda que. E ele vai falar da figueira, vai falar da oliveira, vai falar dos campos, vai falar dos currais. E o Abacuque então diz, olha, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide. A ideia é a seguinte, ainda que falte a prosperidade e a segurança. A vide aqui simbolizando, né, a prosperidade, a segurança. A oliveira é um símbolo que representava ali a cura, a saúde, a longevidade. Ainda que me falte a saúde, ainda que me falte a longevidade, ainda que me falte a prosperidade, ainda que, como Abacuque vivenciou, né, venha um outro povo e invada as minhas terras e aniquile o meu mantimento, os animais que servem para o meu sustento, ainda que tudo isso ocorra, ele vai dizer no verso 18, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. E Abacuque então dá uma grande lição a todos nós. Ele nos ensina que não devemos estar focados naquilo que ocorre em nossas vidas, aquilo que está externamente diante de nós. Abacuque nos ensina que devemos permanecer firmes, mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio a tempos difíceis. E talvez, né, nós estejamos passando, e certamente eu entendo que sim, talvez esse seja o pior momento de muitas décadas. Eu tenho 45 anos e não me recordo de um ano tão difícil como esse que tivemos. Mas certamente eu sei que ainda que tenha me faltado saúde, ainda que tenha me faltado a prosperidade, ainda que me falte ou que tenha faltado o alimento, eu posso declarar nesse domingo, 27 de dezembro de 2020, o último domingo desse ano de 2020, eu posso dizer como Abacuque, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. E nós podemos vencer tempos difíceis confiando no Senhor. E o meu desejo então nesse domingo, esse último domingo, é que você permaneça firme, confiando no poder de Deus sobre a sua vida. Muito embora os tempos sejam difíceis, e certamente teremos tempos ainda mais difíceis, pois assim a palavra nos exorta. Mas com tudo isso, todavia, nós devemos buscar a alegria que vem do Senhor. E eu convido você a pensar nessa palavra que Abacuque nos deixou. Pensar, será que é possível me alegrar mesmo em tempos difíceis? E essa alegria só é possível para aqueles que de fato confiam, esperam pelo Senhor. E o meu desejo, a minha oração, é que assim como eu, você também possa exultar diante do Deus da sua salvação, da nossa salvação. Certamente já somos mais que vencedores. Não desanime, não se prostre, confie, saiba que Deus está contigo, Deus está te sustentando e você é mais do que vencedor, porque o Senhor assim te prometeu. Que o ano de 2021 nós possamos mais uma vez declarar como Abacuque, ainda que me tenha faltado tudo, ou ainda que me falte, que não me falte a presença do Senhor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nos alegremos por estarmos diante do Senhor. Nos alegremos porque a graça do Senhor nos alcançou. Nos alegremos porque a salvação do Senhor é verdadeira em nossas vidas. E assim conseguiremos manter a sanidade
mental diante de tempos tão difíceis. Talvez você tenha perdido nesse ano entes queridos. Talvez você tenha perdido seu emprego. Talvez você tenha perdido a sua paz. Talvez você tenha entrado num processo de depressão. Saiba, porém, que o que nos importa nessa vida é a presença do Senhor. Busque ao Senhor, clame ao Senhor, e certamente o Senhor estará te sustentando. Que Deus possa te abençoar poderosamente. Que 2021 seja um ano repleto de bênçãos na sua vida. E que possamos brevemente nos encontrarmos ali em nosso templo, na Igreja Batista Liberdade, no bairro Volgac. E se você está ouvindo essa mensagem, está assistindo a esse vídeo e não faz parte da nossa família, eu quero convidar você também a estar ali conosco em breve. Temporariamente estamos com o templo fechado, mas a igreja continua ativa e presente nesse mundo. Será um grande prazer ter você ali conosco também em nossos encontros. Que Deus te abençoe, que você tenha um ano repleto de alegria na presença do Senhor.